Doutor, fala pra gente o que é a rescisão indireta. Sheila, tudo bem? Tudo bem? Esse é um tema bem corriqueiro, na verdade, e a gente enfrenta esse tema todos os dias no exercício da advocacia. Bom, vamos lá. O empregado, por várias vezes, ele é demitido por justa causa, certo? Certo. Quando ele comete o quê? Uma falta grave no curso do contrato de trabalho. Na mesma linha de pensamento, o empregado, ele também pode aplicar uma justa causa em seu empregador. Quando o empregado ele aplica essa justa causa no empregador, é a situação em que a gente está tratando exatamente da rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado por justa causa do empregador. Quando é que isso vai acontecer? Uma das hipóteses mais comuns é quando o empregador deixa de depositar o FGTS, o Fundo de Garantia do Trabalhador. Isso configura o quê? Descumprimento contratual. Por quê? Porque quando houve a contratação do trabalhador, ficou estabelecido que o empregador deveria recolher mensalmente as parcelas fundiárias, o Fundo de Garantia do Trabalhador. E quando o empregador não promove esse recolhimento, ele está descumprindo um contrato e, em razão desse descumprimento, o empregado ele pode pleitear na Justiça do Trabalho a rescisão indireta do contrato de trabalho. Certo. Estou com uma pergunta aqui. Como o trabalhador ele deve fazer, no caso, solicitar essa rescisão indireta? Ali na CLT tem uns motivos específicos que falam que pode abrir brecha para rescisão indireta, mas tem que ser um conjunto de coisas. Como que o trabalhador pode, de fato, entrar com esse pedido? No caso, não teve ali o depósito do FGTS, só esse motivo específico já dá embasamento para rescisão indireta, ou tem que ter ali, a gente vê muito acontecendo situações de perseguição, assédio, esse tipo de situação que pode acontecer no ambiente de trabalho. Então, tem que caracterizar toda uma série de coisas, ou situações específicas já podem abrir brecha para rescisão indireta? Sheila, vai depender da situação. A ausência de recolhimento do FGTS é uma hipótese que, ocorrendo apenas ela, já enseja um pedido de rescisão indireta, tá? A rescisão indireta, ela ocorre, como eu disse, quando há descumprimento do contrato de trabalho pelo empregador. Existem inúmeras situações em que ela pode acontecer. A situação de desrespeito no ambiente de trabalho é uma das hipóteses que vai configurar ao pedido de rescisão indireta, porque é obrigação do empregador garantir um ambiente de trabalho saudável, respeitoso com o trabalhador e com toda a equipe que desenvolve o trabalho dentro dessa empresa. A partir do momento que esse dever de salubridade desse ambiente ele é violado, nasce para o trabalhador esse direito de pedir uma rescisão indireta, tá? Uma situação que ela precisa acontecer por mais de uma vez. Aí eu vou trazer o atraso de salário. O atraso de salário reiterado, e aí a gente estabelece um critério mínimo aí de 3 meses com atrasos, é uma situação que, acontecendo com frequência, também gera para o trabalhador o direito de pedir judicialmente a rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? É claro que, numa situação de assédio, como você disse, o trabalhador ele vai ter que demonstrar isso de forma muito cristalina para o juiz, as condutas que estão sendo praticadas dentro da empresa que, obviamente, estão violando a honra, a imagem desse trabalhador. Uma vez comprovado, nasce para ele, sim, o direito de uma rescisão indireta do contrato de trabalho. As hipóteses são várias, tá? A gente elucidou 3 situações. Sim. Inclusive, eu até encontrei uma notícia que eu achei bem interessante para exemplificar. Vou ler aqui, e aí eu peço para o senhor comentar sobre ela, que é um caso onde a justiça concedeu a rescisão indireta para o trabalhador. Ele estava há 14 dias afastado da empresa por motivo de saúde, e aí, quando ele voltou, ele descobriu que ele foi mudar, no caso, alteraram o local de trabalho dele. Antes ele ficava ali próximo à sua residência,
que era ali em Diadema, no Grande ABC, em São Paulo, e ele foi transferido para a cidade de São Paulo, para Itaquera, na verdade, o bairro de Itaquera. E aí é uma diferença de mais de 80 quilômetros para ele estar fazendo ali todo dia. E aí, nisso, ele entrou com uma ação ali na Justiça do Trabalho e ele conseguiu essa rescisão indireta, né? Além de uma indenização ali por danos morais também. Então, esse é um caso que configura a rescisão indireta, né? Essa questão de mudar ali, ser transferido de local de trabalho de forma que prejudique o trabalhador. Neste caso específico, o trabalhador conseguiu essa rescisão. Então, é um exemplo interessante para que o trabalhador possa entender como se dá de fato, né, a rescisão indireta. Como eu disse, Keila, as violações do contrato de trabalho, às vezes elas vêm talvez disfarçadas, entendeu? Às vezes a perseguição ela vem de forma disfarçada, velada, como se diz. Por quê? A gente percebe que o mercado de trabalho hoje, quando os empregados se afastam por questões de doença ocupacional, problemas de saúde, e acabam levando ali para a empresa vários atestados, ou às vezes um atestado, mas de um período mais longo, as empresas acabam, de certa forma, tentando induzir esse funcionário a pedir demissão, tá? E como é que ela faz isso? Nesse caso específico, provavelmente foi uma perseguição disfarçada, onde o trabalhador foi. E aí a empresa, obviamente, vai justificar que é o poder diretivo, a necessidade da empresa, e transfere esse trabalhador para um local distante, justamente para dificultar o acesso dele ao trabalho, criar utensílios na rotina de trabalho desse funcionário, e, obviamente, essa situação gera um desconforto, não foi o combinado quando ele foi contratado pela empresa, e, obviamente, leva ele a um descontentamento, e, às vezes, até o desejo de realmente não mais trabalhar na empresa. Só que a gente tem que entender que a motivação se deu pela empresa. A empresa agiu com uma conduta provavelmente não justificada, ela não motivou essa transferência, ficando aí de presumido o caráter de perseguição. Sim. E aí, nessas hipóteses, o juiz, obviamente, pode entender que ficou demonstrada a falta grave da empresa ao fazer o deslocamento desse empregado para outra região, trazendo ali uma série de dificuldades para esse trabalhador, que ensejaria uma alteração lesiva desse contrato de trabalho. E sendo lesiva, sem a anuência do trabalhador, ela seria uma alteração que o juiz, obviamente, olhou com um olhar de perseguição e provavelmente aplicou aí uma justa causa ao empregador, tá bom? Doutor,